Olá, bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje, no nosso Perguntas e Respostas, vou falar sobre obras espíritas. Primeiro, vamos diferenciar o que é uma obra espírita e o que é uma obra espiritualista. A diferença é que na obra espiritualista se tem uma filosofia religiosa. Tá? Já na obra espírita, pode ou não ter uma filosofia religiosa. Por exemplo, o que é uma filosofia religiosa? É quando se faz a abordagem do tema sobre um exemplo, sobre o que é Deus, como a religião se encaixa com a ciência, aborda este tema. Já numa obra espírita, por exemplo, se conta, por exemplo, um fato, alguma situação assim, descreve uma situação, que pode sim ter uma filosofia religiosa ou não, mas basicamente na obra espírita se tem a participação de um espírito através do médium, através da psicografia. Bom, tem muitos autores, por exemplo, Chico Xavier, ele tem muitos livros de obra espírita e de obra espiritualista, que tem a participação de médiuns, muito conhecido o Emmanuel, por exemplo. Nós temos também outros autores como Zíbia Gasparetto. Eu particularmente, eu adoro os livros dela. E também alguns são contos, alguns livros são de autoria própria, outros são através de espíritos. Eu gosto dos romances, tá? Tem muita gente que não gosta, mas não existe uma comparação entre um autor, um melhor e outro pior. Eles abordam temas, às vezes de uma forma diferente, mas no seu grande conteúdo dá para se dizer que é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar um livro, deixa eu pensar aqui, uma obra clássica. Vamos pegar um livro de Allan Kardec, por exemplo. Tá? Vamos pegar aqui o livro Céu e Inferno, por exemplo. Não sei se já leram o livro, não vou dar o spoiler aqui, um livro bem interessante, que aborda essa questão do céu e o inferno na religião. É o ponto de vista do cristianismo, do espiritismo. Aí num conto, tá lá contando a história, e aí entra a história do personagem ali, no fato que ele foi para o suposto céu, como se deu, ou quando ele se foi, quando ele se foi, no caso de faleceu e foi para o umbral. Conta como foi essa transição, como foi o reconhecimento. As obras elas se interligam de formas diferentes, é claro. Os livros da Zíbia, eu que li muitos livros, até vou dar um exemplo de um, Quando é Preciso Voltar, por exemplo, ele não entra na temática de uma forma assim direta, na temática espírita. Ele, nesse livro, ele aborda a questão de que nós temos que resolver as nossas coisas que ficaram pendentes, não tem como fugir dela. Mas se pegar uma obra clássica ditada por um espírito, por exemplo, ele vai dizer que tudo que nós deixamos para trás nós teremos que compensar no futuro. No livro da Zíbia, por exemplo, é de uma outra forma apresentado. Então, sempre se tem, às vezes, esta mistura de um livro espiritualista e um livro espírita, uma obra espírita. Tem livros de conteúdo e tem livro mais romance, que também são passados pelos espíritos. Muitas vezes esses fatos são verídicos, são fatos que aconteceram. Eles, claro, trocam os nomes, Eu deixo mais romantizada a história, mas são fatos que ocorreram. Tem também livros da Zíbia, tem agora não lembro, agora esqueci o sobrenome.
Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui rapidinho. Vera Maria, se não me engano, Marinzec. Temos livros do Ramatiz, né? Ramatiz, no caso, é o espírito, através, se eu não me engano, do Chico Xavier. Temos Joana de Ângeles, também através dele. E tem outros autores, certo? Inclusive, esses espíritos podem, né? O espírito não trabalha só com o Chico, trabalha com outros médios também. E de outra forma pode se apresentar num conteúdo diferente. Isso pode ocorrer. Então, eu acredito, né? Eu acho muito interessante mesclar. Tem gente que não gosta de livro de romance, gosta do conteúdo em si, mas eu acredito que no romance se vê na prática, se vê na história o que acontece. Eu, pelo menos, quando eu vou ler esses livros, eu participo da história, eu entro na história, e tanto que às vezes eu termino um livro em uma semana. Eu vou lendo, quero saber o desfecho da história. Mas os livros por exemplo, da Zíbia são romances espíritas. Fica bem, romances espíritas. Aí tem os livros espiritualistas, que é aquele debate do próprio autor, não necessariamente tem um autor espírito ali, né? Não tem a manifestação de um espírito ali, mas do próprio autor fazendo comparações, fazendo descrições. E se tem o livro espírita, que é esse livro que sim, é a participação de um espírito ali, né? Que tem ou não a filosofia religiosa, que existe esse debate ou não, ou simplesmente ele conta uma história. Eu na minha biblioteca eu tenho uma mistura de todo tipo de livro, porque eu acho muito interessante, agrega muito conhecimento. Então eu chamo de livros teóricos e livros práticos. Eu faço a minha divisão desta forma. O que é o livro teórico para mim? É aquele livro onde se explica. Por exemplo, o livro dos médiuns, tá ali explicando, isso aqui acontecendo, tá? Né? Aí eu pego lá um livro que conta um romance, e no romance ali eu conto a história de uma menina que ela sentia a presença de um espírito, né? Ela se manifestava por causa da presença daquele espírito, e muitas vezes ela não fazia sem querer aquela manifestação, passava a mensagem do espírito sem querer. Então eu divido para mim, né, pessoal, desta forma. E acredito que se torna mais fácil a compreensão e a visualização de cenários do que você lê ali a questão do livro dos médiuns. Tem um médium de psicofonia. Daí tá ali os detalhes. Aí você vai lá em outro momento ler um livro que trata, daí você vai estar lendo a história, mas isso aqui é esse tipo de médium, né, que você leu em outro livro. Por isso que eu particularmente, eu acho muito interessante mesclar. E também ver livros espiritualistas, que não é porque não é um espírito que está ditando que não é interessante, que não agregue valor. Tem muitos livros que agregam valor. Tem outros autores que levam se aprofundam numa outra questão. Por exemplo, Robson Pinheiro. Eu tenho alguns livros dele. Daí tem livros Tambores de Angola, Aruanda. Aí depois eu não tenho esse, tá? Esse eu não li. A Marca da Besta, que é um livro que trata mais da questão do umbral, e mais profundo do que o umbral. Deixa eu ver aqui qual outro que eu tenho. Legião, é que a minha biblioteca, eu tenho uma bibliotequinha ali atrás de alguns livros. Daí Legião é outro livro. São livros conteúdo mais pesado, trata de uma complexidade maior, e até quem lê muitas vezes não compreende, pode não entender, né? Por exemplo, se fala de magos negros. Daí o pessoal pensa, mago negro? Eu nunca vi isso no espiritismo. Já eu vejo o Robson como espiritualista, porque ali existe alguns outros conceitos que não estão dentro do espiritismo.
Aí ali ele trata os magos negros, que são aqueles espíritos trevosos, que têm um certo poder dentro do umbral, um poder muito maior, que podem trazer muito mais problemas, né, do que um simples obsessor. Então Robson trabalha mais com esse tipo de material. Mas também tem outros livros dele que tratam como Tambores de Angola, tem Aruanda, são livros assim, ó, que eu recomendo muito a leitura. Eu praticamente adoro esses livros. E deixa para quem gostar também. Tem no YouTube aqui, depois eu vou deixar as autoras que tem, muitos livros da Marinzec. Eu acredito que da Zíbia não tem mais porque tiraram do ar. Mas tem muitos audiobooks aqui que vale a pena ler. E é aquela questão de você estar ouvindo a história, mas o conceito, como funciona, você já provavelmente já deve ter visto em outros livros. Eles tratam muito o romance, certo? Então essa é a diferença entre os autores. Mas não tem um melhor e outro pior, porque depende de cada gosto. Cada um. Eu tenho livros ali do Manuel Filomeno de Miranda que tratam, por exemplo, basicamente da estrutura de uma casa espírita. É um livro que trata dessa forma, um livro espírita, ditado por um espírito, né? Uma obra espírita. Então, depende do que cada pessoa procura, mas eu acredito sim que vale muito a pena um pouco de cada livro, agregar o aprendizado de cada um, e juntando agrega muito mais o conhecimento e a compreensão dos materiais. Então eu vou deixar alguns autores que eu sei que tem no YouTube aqui, para depois quem quiser ouvir o audiobook, vale muito a pena. Às vezes não tem tempo de ler ou tá no serviço ali, bota os fonezinhos e fica escutando, que vale muito a pena mesmo. Eu fazia muito isso, e às vezes numa semana aí eu escutava uns 6 livros. Às vezes tem livro que é grande, que às vezes é 8 horas. Tem Evangelho no Lar, até para quem quer aprender o Evangelho no Lar. Depois, deixa eu ver qual outro aqui. Memória de um Suicida tem, se eu não me engano são 8 horas. Depois a média dos livros é em torno de 3, 4 horas. Eu não sei se tem do Chico, eu acredito que sim. Tem também. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Tem todos esses livros, tem no YouTube. São bem extensos, tem um livro de 12 horas. Que é a pessoa lendo, para quem não tem tempo de ler ou não tem condições de comprar todas as obras. A maioria dos livros que eu tenho, eu comprei em sebo. Um livro que outro que eu compro novo. As obras básicas comprei em sebo. Alguns livros, por exemplo, do Robson, não tem sebo, é bem difícil conseguir. Da Vera Lúcia também é bem difícil. Então quando eu vejo, às vezes, alguém vendendo na internet é baratinho, eu vou lá e compro. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é isto e até o próximo vídeo.